Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu venho com um caso parecido com o de segunda-feira. É um review de um in-ear Hi-Fi de uma marca que eu e provavelmente você nunca tinha ouvido falar. Mas eu já adianto que, pra mim, esse aqui é bem especial. O fone é esse. É o Yanyin Moonlight. A Yanyin é uma marca nova, mas que aparentemente já chegou chutando a porta com 4 modelos consideravelmente sofisticados. Assim como a Seacrew, tem o Aladdin, de $245, o Canon, de $350, o Rosemary, que é o topo de linha, de $800, e esse aqui, o Moonlight, que é o segundo mais sofisticado e custa $650. Tá muito longe de ser barato, obviamente, mas ele é um fone bastante sofisticado. Ele é um tríbrido, tem um falante dinâmico, 4 armaduras balanceadas e 2 eletretos da Sonion para cuidar dos agudos. Ele foi enviado pela Linsoul. Eu vou deixar o link para a descrição, o link na descrição, caso você se interesse. E hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. A experiência de unboxing é bem regular e me lembra muito a do 7 Hz de Oco que eu avaliei semana passada. Esta é a caixa de um fone de $650. É isso aqui. Felizmente, dentro você tem essa case. E se eu não tivesse recebido de Oco, eu teria achado essa case muito impressionante e uma coisa que salva esse unboxing aqui. Só que não, porque assim, é realmente quase a mesma coisa que a do 7 Hz. Tem um tamanho parecido, com acabamento muito legal. Por dentro é super luxuosa, sabe? Tem esse desenho para você deixar os fones bem protegidos, com esse, tipo um veludo. Eu gosto muito dela, tá? Assim, apesar dela ser bastante grande, eu gosto muito. Mas o ponto é que eu tô com um fone que custa um sexto do preço e que é muito parecido. Então, acaba que não é tão impressionante assim, mas é muito bom de qualquer maneira. Fora isso, em termos de acessórios, você tem dentro dessa caixa bem safada uma seleção mais safada ainda de ponteiras, que não poderiam ser mais simples, bem sem vergonha. 2 adaptadores para P10, que são inúteis porque o fone é terminado num conector balanceado 2.5mm. Essa sacolinha de veludo, um adaptadorzinho para aviões mais antigos, esse negocinho aqui para cabo, para você enrolar o cabo, e aquela, tipo, manual, certificado de garantia, de inspeção, né? Aquelas coisas de sempre. Inclusive isso daqui, cara, que é um cartão VIP, que eu imagino que seja da garantia, com o número de série no fone. Isso aqui eu achei interessante, né? Mostra que o fone belongs to the audiophile, né? Essas coisas aí chinesas. Então assim, não é que seja uma experiência ruim, mas você também não vai ter aquela coisa luxuosa de abrir um fone da Tanjin, da Rapid Go, da Moondrop, alguma coisa assim, tá? Apesar dessa case, é um fone bem básico em termos de unboxing. E o fone em si é esse aqui. E ele também é relativamente básico. Ele tem um corpo de resina com um bom acabamento. Tem essa parte externa aqui com esses flocos meio azulados, bem bonitos. O logo da marca de um lado e o logo do modelo do outro. É legal, tá? Não tenho nada de negativo exatamente para dizer, mas assim, não é nada muito diferente de um TIN T3 Plus de $80, tá? Então, é isso. Conforto, encaixe e isolamento são muito bons. É um fone que não me incomoda e que me isola bastante de ruídos externos, apesar dessas ponteiras muito básicas. O cabo é legal, é removível por um conector de 2 pinos. Ele é super, sabe, super bonito, refinado, assim, tem os conectores de metal, sabe, robusto, assim. É um cabo luxuoso, mas no final das contas é isso. Assim, fisicamente, o Yanyin Moonlight não tem nada de muito incrível. Mas no som, a história é bem, mas bem diferente. Antes de eu entrar no som, eu vou contar uma história para vocês, para eu chegar até aqui. Se você não estiver interessado, pode pular, tá? Vou botar aqui na minutagem para você poder pular exatamente para a descrição do som. Mas vamos lá. Seguinte, quando eu entrei nesse hobby, meu primeiro fone realmente sofisticado foi um Shure SE1530. E pouco tempo depois, eu acabei pegando um Sennheiser IE8. Eram 2 in-ears que foram os primeiros in-ears mais sofisticados que eu tive. Eles me agradaram muito, mas meio que com o tempo, eles foram revelando suas limitações. E nessa época, foi quando os in-ears feitos sob medida, né, os custom, estavam começando a ganhar espaço no mercado robista, impulsionados em grande parte pela JH Audio. O JH13 Pro dessa marca, inclusive, foi um fone muito marcante naquela época. Eu me lembro do quanto ele era, assim, do quanto ele tomou o mercado. Parecia que as pessoas que tinham condições de gastar $1.000 e poucos num fone tinham um JH13 Pro na coleção. A impressão era essa. Ele era muito popular.
E eu tive muita sorte de ser uma dessas pessoas. E de fato, eu amava aquele fone. Tanto que depois, a JH Audio lançou meio que uma segunda leva de fones que começou com o Roxane. E eu decidi vender o meu JH13 Pro para pegar o Roxane totalmente às cegas. Eu comprei o Roxane na pré-venda, assim, sem ter review, sem nada, sabe? De tanto que eu gostava do JH13 Pro, porque aparentemente o Roxane era um fone que estava acima, que era melhor, né? Então eu queria o que é melhor então na linha da JH Audio, entendeu? E eu recebi o Roxane e eu passei por muitas fases com ele. Teve fases onde ele realmente me encantava, mas o tempo foi passando e foi um fone que cada vez mais eu achava estranho. Ele não tinha a universalidade do JH13 Pro. Era um fone com uma personalidade muito forte, o que nesse caso não era exatamente um elogio, era um fone mais seletivo, entendeu? Ele era esquisito. E eu comecei a sentir muita falta do JH13 Pro, entendeu? Não foi um upgrade. Essa também foi uma época onde o blog estava crescendo. Então eu estava recebendo cada vez mais coisas para testar e eu acabei tendo muita experiência com outros fones também. Aí eu resolvi vender o Roxane, né, justamente por conta dessa insatisfação. E quando eu vendi, o fone que eu fiquei usando era o Duno DN2000. Eu adorava ele, mas ele tinha uma pegada diferente. Ele era mais refinado, mais elegante, mais polido, né? E eu lembro que nesse momento deu super certo, porque eu estava ouvindo cada vez menos rock, então isso não me incomodava. Mas ele não tinha a energia e, de novo, a universalidade e muito menos o encantamento que eu sentia com o JH13 Pro. Os anos foram passando e eu, obviamente, fui tendo contato com cada vez mais produtos, né? Mas era como se, apesar de tudo, o JH13 Pro tivesse um lugar meio que muito especial no meu coração. Não só isso. O mercado foi evoluindo muito também, né? Veio o movimento de Hi-Fi com força, os avanços nas pesquisas em cima das HRTFs, os tunings cada vez melhores, né? Como eu falei em alguns vídeos, por exemplo, como esse daqui. Mas por mais que eu tenha, obviamente, né, tido contato com fones realmente incríveis e memoráveis, que estão entre os melhores in-ears que eu já escutei, né? Por exemplo, eu vou pegar um Audiodyma D8, um Verso, um Somnium ST, um Unique Melody Mesh TMK2, um 7 Hz Timeless, um Tangent Prism, né, e vários outros, eu ainda tinha dificuldade de apontar para uma assinatura sonora e dizer, cara, essa aqui é a assinatura ideal para mim. Como outros avaliadores fazem. Sei lá, você tem o Chronicle com a AF Neutral dele, o Hawaii Bad Boy tem o Target dele, o Mark Ryan também tem, né? Ou veículos como o Artings, por exemplo, né? São as curvas que essas pessoas consideram a curva ideal, né? O target a ser seguido. E eu nunca tinha achado isso para mim. Isso não significaria que um fone que segue essa hipotética curva seria o melhor fone do mundo para mim. Não é exatamente isso, assim, é complexo, tem outros fatores que também vão contar, mas foi uma coisa que eu sempre pensei, entendeu? Se eu tivesse o meu site com medições dos fones, qual é a curva quadriculada, pontilhada que estaria ali, assim, tipo, o target é esse pra mim, entendeu? Eu não tenho. Mais do que isso, pode ser saudosismo, mas a minha memória do JH13 Pro é o que talvez fosse essa curva pra mim, entendeu? Eu me lembro dele como sendo um fone perfeito para os meus ouvidos naquela época, assim, caloroso, mas ao mesmo tempo detalhado, vivo, refinado, e nada do que eu ouvi até hoje, depois dele, por melhor que seja, e melhor do que ele, eu sei, né? Seria o fone que teria, tipo, a curva que eu diria, pô, essa é a curva ideal pra mim, entendeu? Então, por exemplo, o Audiodyma D8 é incrível, mas é um fone mais frio e estéreo. O Verso já é musical demais. O Somnium ST, meio que monitorzão, de certa forma, e pros meus ouvidos tá um pouco atrás de um Mesh TMK2, que é o melhor in-ear que eu já ouvi, mas que, por sua vez, poderia ter médios um pouco mais calorosos e proeminentes. Sei lá, tem o 7 Hz Timeless, tem um tuning absurdo, mas também poderia ter médios mais quentes. Mood of Variations, poderia ter um pouco mais de corpo nas vozes também. Tangent Prism poderia ter um pouco menos de agressividade nas vozes. E por aí vai. Então, por melhores que esses fones sejam, e de novo, eles são os melhores, o Mesh TMK2 continua sendo meu in-ear favorito, a tonalidade de nenhum deles é meio que a materialização de um tuning perfeito para mim, tá? Para o meu gosto. Eu tô contando essa história porque, para mim, o Yanyin Moonlight ele de alguma forma me lembra tudo o que eu me lembro de ser incrível no JH13 Pro. Eu tenho certeza até que se eu testasse o JH13 Pro hoje, ele certamente seria muito diferente do que eu me lembro. E pior do que todos esses fones que eu tô mencionando, né? Eu já vi gráfico dele e eu falo assim, gente, isso não era muito bom não. Mas o que eu quero dizer é que o Moonlight me lembra muito a memória do quão incrível e quão perfeito, vamos dizer assim, era o JH13 Pro para mim naquela época. É um fone com uma tonalidade que para os meus ouvidos é a ideal. De novo, teria lá, seria a curva pontilhada que eu falaria, ó, esse aqui é o target para mim, entendeu?
Graves levantados na medida certa, médios com equilíbrio perfeito entre o destaque de um bom pinagain e uma resposta que é agradável e nunca agressiva, mas que pode ter muita força, e agudos que soam como o complemento perfeito para fechar a apresentação de forma, perdão pelo trocadilho, brilhante. Vamos lá, indo para os graves. Essa é a única região onde eu tenho alguma coisa que se aproxima de uma crítica, mas que não é uma crítica exatamente. Os graves são fortes, com aquele tradicional shelf muito bem colocado, mais centrado nos subgraves. O Moonlight ele tem muito peso, excelente impacto, extensão infinita e muita definição e textura. É um mesh de MK2? Não. É um Somnium ST? Também não. Mas para mim é excepcional e tá tranquilamente alguns degraus acima de um Variations e de um Prism. Mas o que acontece é que minha pseudocrítica, provavelmente por conta dos médios um pouquinho mais calmos, vou chegar lá, e que consequentemente não fazem tanto um contrapeso, existem situações onde eu gostaria que os graves fossem um pouquinho mais secos. Por exemplo, se eu pego uma Lose Yourself to Dance, do Daft Punk, ou uma Baltimore, da Liana Havas, eu gostaria de um pouquinho mais de graves um pouco mais secos, entendeu? A única coisa que se aproxima de uma crítica com esse fone para mim é isso, mas por outro lado tem muita situação onde eu acho justamente o contrário e eu fico maravilhado com os graves dele, tipo uma Roots do Snow Poet ou então, sei lá, uma Let's Stay do Hector Plimer. Cara, você tem muita autoridade, muita assertividade, muito corpo e muita definição também. Eu, de novo, acho tranquilamente graves melhores do que do Variations e do Prism, assim, fácil. Mas as melhores partes dele estão quando a gente começa a subir o espectro. Recentemente, rolaram algumas situações aqui no canal onde eu acabei entrando bastante no tuning dos médios de alguns fones. Por exemplo, teve o caso agora do 7 Hz de Yoko, teve do Shanks Banger T2. São fones que têm um pinagain um pouco mais suave do que no caso de um Moondrop, por exemplo, né? O que faz com que os médios sejam um pouquinho mais fechados, sim, mas ao mesmo tempo menos agressivos e principalmente com mais corpo e mais calor. O Moonlight segue essa linha e com muita, mas muita maestria. Tonalidade da região média para mim é no ponto, cara, mas é no ponto mesmo. Eu me lembro de quando eu tive o primeiro contato com a VDSF da Moondrop, foi com o Starfield e o KXXX, e eu adorei, mas em algum lugar eu sempre senti alguma gritância nos médios. Eu falei isso desde o início, né? E isso se mantém em boa parte dos modelos mais novos da linha, né? Aria, Kato e até o próprio Variations. Assim, é a curva deles, tá? Eu acho incrível para muita coisa, super refinada, são fones espetaculares. Mas eu sempre achei que para gêneros mais pesados, pro meu gosto, e deixando claro, isso vale para mim, tá? Você pode discordar, essa pegada é um pouquinho mais gritante e com menos corpo do que eu gostaria nos médios, entendeu? Eu prefiro, para uma pegada mais universal, uma proposta um pouco mais fechada e encorpada nos médios. Não é para eles serem recuados, tá? Eu gosto de médios presentes, quem me acompanha sabe disso, né? É muito sobre o equilíbrio mesmo deles. Menos grito, mais corpo. E é isso o que o Moonlight entrega. Se você perguntar, cara, como são médios ideais para você? Minha resposta é assim. Simples assim, tá? Guitarras, pianos, vozes, saxofones, tudo nos médios aqui soa como o ideal para mim. E nos agudos a história continua. A presença das altas para mim também é exatamente como eu gosto. É a quantidade certa de brilho, entendeu? É aquele contorno perfeito dos médios. Esse fone usa os eletretos da Sony nos agudos e ele segue uma linha muito parecida com a do Variations e do áudio de inverter em termos de apresentação. Então, daquele tipo que ele consegue ter muita extensão, definição incrível, um belo timbre, mas sem nenhuma agressividade ou exagero, né? Eles não pulam demais na apresentação. É uma pegada muito polida, refinada, articulada e detalhada. São agudos que para os meus ouvidos são extremamente realistas, muito claros, mas ao mesmo tempo de uma forma meio que mais comedida, entendeu? Eles não estão destacados na apresentação. É realmente fantástico, cara, porque assim, isso ajuda a fazer com que esse fone seja musical, ao mesmo tempo em que ele é muito técnico. E ele é muito técnico, assim, falando em tecnicalidades, ele não decepciona, assim, muito pelo contrário. Eu acho que ele impressiona bastante. Ele tem muita definição, muita resolução e muita velocidade. E como ele é um fone que tem um equilíbrio tonal
mais quente, você acaba com uma sensação muito interessante, cara, que eu vi poucas vezes, que é a seguinte. Ao mesmo tempo em que você tem muito corpo, né, o que faz com que tudo que ele apresenta seja grande e tridimensional, como ele é muito técnico, você tem muito rápido, né? Você tem aquela sensação de enxergar por entre as coisas, né? Por entre os sons, entre os instrumentos. É um recorte muito bom, a maneira como ele posiciona cada coisa e você vê os espaços, sabe? Isso é muito difícil de fazer. Assim, normalmente, sonoridades mais quentes, como a que ele tem, que não é muito quente, tá? Mas é um pouco mais quente, elas acabam perdendo um pouco em definição, transparência e resolução. Mas isso está muito longe de acontecer aqui. Você tem a tonalidade envolvente, que tende para um lado mais quente, tá? E pode ser mais calma e suave, ou muito vigorosa, né? Com a energia necessária para um rock, com aquele crunch das guitarras, sei lá, muito bom para música eletrônica, pop, rock e tal, mas sem nenhum resquício de perder tecnicalidade por causa disso, entendeu? É como se você tivesse em algum lugar a tonalidade de um Sennheiser HD 600 com as tecnicalidades de um HD 800. É o melhor dos dois mundos, entendeu? O único ponto negativo aqui é que você não tem muito arejamento ou expansividade, tá? Não é um fone claustrofóbico e a imagem que ele projeta é bem desenvolvida, é grande, sabe? Mas ele não é um fone particularmente aberto, entendeu? Tanto um Drop Variations como um Tangent Prism são fones bem mais arejados do que ele. Mas é um preço mais do que aceitável para se pagar por essa tonalidade absurda. Para fechar, é o seguinte, se você me perguntar, tá, qual o melhor in-ear que eu já ouvi até hoje, minha resposta continua sendo o Unique Melody Mesh MK2, tá? Seguido pelo Audio Jim no ST, isso não mudou. Só que por mais estranho e inconsistente que isso possa parecer, né, eu não sei explicar. Se você me pedisse para fazer um in-ear com um tuning ideal, a curva que seria perfeita para mim, né, que estaria lá na base de dados de gráficos, como a curva do Minder Headphone, né, essa curva aqui lá pontilhada, e ainda acompanhada de um desempenho técnico exemplar, você teria o Yang Moonlight. Então, não preciso dizer a vocês que esse fone vai para a lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.